junto com esse breve devocional, serão mais 11 vídeos, 12 no total, falando para você sobre os atributos de um intercessor. Intercessor não é chamado. Intercessor é obrigação de todo cristão. O Senhor chamou todos nós para orarmos. Você sabia que um consolador é um intercessor? E um intercessor, ele também é um consolador? Eu quero falar para você de um exemplo de um intercessor. Então, eu vou te falar de Neemias. Você vai verificar lá no capítulo 9 de Neemias, que Neemias, a oração dele apresenta adoração, apresenta petição, apresenta súplica e apresenta confissão de pecados. Então, o primeiro atributo de um intercessor, ele sente o fardo dos outros sobre si. Daí, você já tira um egoísta, ele não pode ser um intercessor. Um egoísta jamais seria um intercessor. Um egoísta jamais se colocaria na brecha pela vida de outra pessoa. O intercessor, ele sente compaixão pelo próximo. Ele se dói pela dor do outro. E aí eu quero deixar algumas perguntas retóricas para você. Você tem intercedido por alguém? Você tem jejuado pela vida de alguém? Você tem se colocado na brecha pela vida de alguém? Eu deixo essas perguntas para você refletir. Segundo atributo de um intercessor, ele reconhece a soberania de Deus sobre si. O intercessor que se aproxima de Deus, ele tem um profundo senso de reverência. Quando nós pensamos nisso, nos levamos à seguinte reflexão: nós não tratamos Deus como a gente trata um amigo, quando a gente trata alguém da nossa família. Veja, senso de reverência, intimidade com o Senhor tem limite. Não é, ai, papaizinho, faz isso e aquilo. Não, não é assim. A palavra diz que Deus é grande e temível. Os homens mais íntimos de Deus, eles foram os mais reverentes. Quanto mais intimidade você tem com Deus, mais reverente você é. Intimidade com Deus tem limite. Você não trata o Senhor de qualquer jeito, ele não é o seu servo. Nós que somos servos dele. Então, que o segundo atributo, ele venha trazer convicção no teu coração. O Senhor espera reverência dos teus filhos. Não desrespeita o pai, não. Terceiro atributo de um intercessor, ele tem consciência de que para Deus nada é impossível. Se o Senhor, ele fez os céus e a terra, o que tem de impossível para ele? Eu vou além. Romanos 8 vai falar que ele não poupou o filho dele, ele entregou o filho dele por nós. Ele não entregará também todas as outras coisas? Você precisa criar a consciência de que não há impossibilidades para o Senhor. Certamente você já deve ter ouvido falar de milagres assim que humanamente impossíveis, só Deus poderia fazer. Então, eu te pergunto hoje, para quem você tem dirigido as suas orações? Para quem você tem levado o teu clamor? Mas, será que você tem crido no teu coração de que para Deus nada é impossível? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você ora, quando você intercede, você precisa crer que Ele faz o impossível, que Ele é o Deus do impossível. Não tem nada impossível para Ele. Impossível tem para nós, seres humanos, mas faça a sua parte. Seja um intercessor que crê que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou até mesmo do que nós pensamos. Quarto atributo de um intercessor. Ele se firma na fidelidade de Deus. Pensa aqui comigo, imagina que você é uma pessoa assim, uma pessoa de oração, é um intercessor nato. Mas na caminhada aconteceu algo que te chateou, você estava orando por algo e o Senhor não te atendeu naquela petição especificamente e você fica chateado. Não quero mais orar, Deus não me atendeu, você fica aborrecido com Deus. Eu quero te dizer que Deus permaneça fiel.
Deus permanece fiel mesmo quando você não é fiel, porque Ele é um Deus de aliança. A Bíblia inteira fala da aliança de Deus com o seu povo. Nós somos igreja do Senhor Jesus. Deus é fiel. Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu quero que você pense nisso, na fidelidade de Deus. Deus permanece fiel. Ele te protege, Ele te guarda, Ele te cerca, Ele te alimenta com a palavra, Ele te livra. O Senhor permanece fiel. Você precisa guardar isso. Você precisa crer nesse pacto da aliança. Deus não quebra a aliança. Ele não quebrou a aliança que Ele fez com você. Ainda que você seja infiel, ainda que você se aborreça com o Senhor, ainda que você, tô de birra, não quero mais orar, Deus vai permanecer sendo fiel a você. Porque Deus é amor e Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele é amor. Não tem como Ele se negar. Não tem como ele negar a própria palavra. Deus é fiel. Quinto atributo de um intercessor. Ele importuna a Deus com as suas súplicas. Sabe quanto tempo que Neemias orou, jejuou, suplicou? 120 dias. Entenda, intercessão não é fast food. Intercessão é perseverança. Intercessão é importunar a Deus. Eu gosto muito de Isaías 62:7, que diz o seguinte: não dê descanso a Ele, não dê descanso ao Senhor. Ore incessantemente todos os dias. Ore até que você veja o Senhor vir ao teu favor, vir no teu agir. Entenda, a demora de Deus não é indiferença. Quando algo demora para acontecer, nós valorizamos mais. Já percebeu? Quando algo demora para acontecer, quando o Senhor demora para nos atender, na verdade Ele está trabalhando no nosso coração para que nós aprendamos a ser dependentes dEle. O Senhor Jesus vai falar da viúva que vai lá interceder, que vai levar as suas súplicas para um juiz iníquo, até que ele atenda. O Senhor Jesus vai falar do vizinho que vai importunar pedindo pão. Eu recebi visita, me ajuda, dá pão para mim. O Senhor Jesus vai falar da importunação. O Senhor, Ele quer ser importunado por você na intercessão. O Senhor quer ver a tua perseverança. Não adianta você orar, orou alguns meses e não aconteceu, você desiste. Não. Oração é perseverança. Não dê descanso a Deus. Sexto atributo de um intercessor. Ele reconhece os seus pecados e pede perdão diante de Deus. Você vai ver lá em Daniel, no capítulo 9, e também em Neemias, no capítulo 9, os dois eles vão orar. E uma das coisas que eles fazem é pedir perdão pelos pecados do povo, pelos pecados dos antepassados, pelos pecados dele. Agora, presta bem atenção nisso. Não adianta você pecar no varejo e pedir perdão no atacado. Pecado, ele tem nome e você precisa dar nome ao teu pecado. Ao pecado da nação, ao pecado dos antepassados, você precisa dar nome. Numere diante de Deus esse pecado, esse. Se você pecou no varejo, peça perdão também no varejo. Não adianta você esperar que o Senhor venha atender a sua súplica, venha atender suas petições, se você nem se arrependeu dos seus pecados. Amoleça o teu coração diante de Deus. Se arrependa dos seus pecados. Fecha essa brecha para que o Deus do impossível possa agir no seu favor. Sétimo atributo de um intercessor. Ele não é um acusador. Ele é sensível. Ele não acusa. Ele se solidariza. Veja, já tem alguém que faz bem esse papel de acusador, não acha? Em Zacarias, no capítulo 3, vai falar de uma das visões ali do profeta Zacarias, e ele fala do sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor, e à direita estava Satanás para se lhe opor. Já tem Satanás para acusar, já tem Satanás para se opor. Então, o papel do intercessor não é acusar.
O papel do intercessor não é o julgar. O papel do intercessor é exatamente interceder. Interceder com sensibilidade, interceder com amor, interceder com empatia, se colocar no lugar do outro. Porque afinal, telhado de vidro todos nós temos. O apóstolo Paulo vai falar, aquele que pensa estar de pé, toma cuidado para não cair, vigia. Então, nós também somos fracos. Hoje nós intercedemos por alguém, mas amanhã pode ser que nós precisamos da intercessão de alguém. Então, guarde bem isso. O 7º atributo do intercessor, ele não acusa. Já tem alguém fazendo esse papel e, infelizmente, faz muito bem feito. 8º atributo de um intercessor, ele se apoia nas promessas de Deus. Você sabia que a Bíblia tem mais de 8.000 promessas para a sua vida? O intercessor, ele se apoia nessas promessas. E mesmo quando ele está cabisbaixo, ele lembra que há uma palavra lá em Jeremias que diz o seguinte, eu devo trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, as promessas de Deus, elas devem te trazer essa esperança. Traz a memória. Certamente o Senhor já fez vários milagres na sua vida. E o Senhor não quer ver você vivendo de testemunhos antigos, de testemunhos que já passaram há muito tempo. O Senhor quer dar novos testemunhos para você. O Senhor quer dar novas experiências para você. Então você precisa se fortalecer nas promessas, se fixar nas promessas. Esse é um atributo maravilhoso. Olha, vou te dar uma dica. Ore a palavra. Quando você ora a palavra, você faz o Senhor ter memória das promessas que Ele fez para você. Ora a palavra, pega lá um salmo que fala o teu coração e ora em primeira pessoa, como se fosse você que tivesse escrito aquele salmo. Ore a palavra. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Senhor, não deixa me faltar nada. O Senhor é meu galardão, é meu escudo, é meu protetor. Senhor, me protege. Senhor, me traz livramento. Ore a palavra, se fixe nas promessas. Não fique se fixando, não fica se concentrando naquilo que não vai ajudar no seu desenvolvimento espiritual e não vai ajudar você a caminhar. Se fixe nas promessas. Tem bastante promessa, né? Mais de 8.000 promessas é muita coisa. 9º atributo de um intercessor. Ele tem consciência que há um juízo de Deus, há uma disciplina de Deus sobre a desobediência. Então, o intercessor, ele vai chamar a culpa para si. Eu falei lá no vídeo, no 6º atributo, sobre pedir perdão pelos pecados. E o intercessor, ele vai fazer isso, ele vai chamar a culpa para si e ali ele vai se quebrantar diante do Senhor, ele vai pedir perdão pelos pecados. Veja, nós precisamos entender que Deus, assim como Ele é fiel nas promessas de bênção sobre a nossa vida, Deus também é fiel sobre a maldição, sobre o juízo dele. Nós vamos ver lá em Deuteronômio, no capítulo 28, tem 14 promessas maravilhosas de bênção sobre aqueles que obedecem. Mas, em contrapartida, tem 53 palavras de maldição em cima dos desobedientes. Então, esse é o 9º atributo. O intercessor, ele tem consciência que há uma disciplina de Deus sobre aqueles que desobedecem. 10º atributo de um intercessor. Ele sabe que o arrependimento redunda em restauração. Deus é aquele que refaz o GPS dos arrependidos. Você tá fazendo um caminho, aquele caminho não tá legal, aquele caminho não tá sendo bênção para tua vida, aquele caminho não tá agradando a Deus. E aí você se quebranta e aonde tem quebrantamento, Deus levanta a pessoa. Deus restaura a pessoa. E aí o Senhor coloca aquela pessoa de pé e o Espírito Santo vem e refaz a rota. O intercessor, ele tem consciência da importância do arrependimento. Não tem como seguir em novidade de vida sem arrependimento, sem quebrantamento. Não tem como viver o novo de Deus sem fazer essas coisas.
Porque, na verdade, o intercessor, ele sabe que quando ele se coloca diante de Deus, a primeira coisa que ele vai fazer é adorar a Deus. E a segunda coisa é se arrepender. Você percebe como o arrependimento está concernente à vida do intercessor, ao clamor daquele que comparece diante de Deus para orar? Você percebe? Você vai ver que na maioria desses vídeos que eu fiz sobre os 12 atributos de um intercessor, vários deles vão estar falando de arrependimento de pecados. O Espírito Santo refaz a rota, mas somente dos arrependidos. 11º atributo de um intercessor. Ele alia a palavra oração mais ação. Ele sabe que não dá para fazer só oração e não agir. Ele entende que não tem como você ter o emprego que você quer se você levanta meio-dia e não é capaz nem de sair para procurar emprego ou enviar um currículo. Ele sabe que não tem como você ser abençoado se você não se mexer. Ele sabe que não tem como você clamar para Deus te dar saúde se você só come porcaria e é sedentário. O intercessor, ele sabe da importância de agir. Veja, quando Neemias sabe de toda a situação da terra dos pais dele, ele chora, ele se quebranta, ele jejua, mas ele vai agir. Ele leva diante do rei os planos dele. Olha, rei, eu pretendo fazer isso, isso e isso, eu vou precisar desses materiais de construção, assim, assim, assim. Veja, você precisa agir. Não fique só no campo da oração. Você precisa da ação. Assim como também, se você apenas agir e não orar, também não adianta nada. É por isso que você pode quebrar a palavrinha no meio. Oração. Orar mais ação. 12º atributo de um intercessor e o último dessa série de vídeos. O intercessor, ele sabe que o coração do rei está nas mãos do Rei dos Reis. Você se lembra de Esther? Esther, ela jejuou 3 dias para comparecer na presença do rei Assuero. Ei, intercessor, você precisa preparar o ambiente espiritual. Prepare o ambiente. Senhor Jesus vai falar que algumas castas de demônios só caem com jejum e oração. Então o intercessor, ele sabe que ele precisa jejuar, não é apenas orar. Tem situações que vão demandar uma grande batalha espiritual e o intercessor, ele sabe disso. O intercessor, ele prepara o ambiente espiritual, ele entra na batalha, ele entra na guerra, ele ora, ele jejua, ele clama, ele se consagra, ele se santifica para essa batalha. Mas ele sabe que embora tudo aconteça, embora ele, com a ajuda do Espírito Santo, prepare o ambiente, é Deus quem dá a última palavra. Todas as coisas estão no controle absoluto de Deus. Faça a sua parte. Faça o ordinário, aquilo que está ao seu alcance. E o Senhor é o Deus que faz o extraordinário.